Saudar os irmãos com a santa paz do Senhor. Motivo de muita alegria de mais uma vez ter a oportunidade de trazer a palavra do Pai. Quero agradecer primeiramente a Deus, agradecer nosso pastor, a pastora. Sem palavras, se eu começar aqui a falar aqui um pouquinho da história aqui, a gente vamos fazer uma vigília. Irmãos, eu fico muito feliz porque quando a gente temos uma oportunidade de trazer a palavra de Deus, depois de todas as saudações que esteve aqui, depois de todas as palavras, todos os louvores, eu já poderia sair daqui feliz, porque eu sei que Deus já falou comigo. Eu sei que as coisas já começou a acontecer de uma forma aqui totalmente diferente na minha vida. Porque quando nós viemos ao culto para poder louvar e engrandecer o nome do Senhor, é fato que alguma coisa tem que acontecer diferente na nossa vida. E como já foi falado aqui, muitas das vezes as preocupações da nossa vida faz a gente bloquear a nossa adoração com Deus, faz a gente bloquear a nossa particularidade com Deus. E é nesse momento quando a gente temos que esquecer tudo e ter um particular com Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Já sem perca de tempo, vou pedir para os irmãos abrir as vossas Bíblias em primeiro livro de Reis, capítulo de número 13. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 13 e versículo de número 11. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 13 e versículo de número 11. Vou tentar ser aí o mais breve possível, mas foi essa palavra que Deus tocou no meu coração para que eu pudesse trazer aqui nessa noite. E nós sabemos que o culto sempre é uma festa para Deus, e eu gosto de prestar muita atenção em todo momento do culto, porque é onde Deus vai falando conosco, vai nos trazendo ali a revelação da parte de Deus, vai trazendo ali o pão quente diretamente de Jeová. É onde nós vamos aprendendo que muitas das vezes nós temos que estar focado em tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, para entender o que Deus está querendo sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Todos acharam aí? 1 Reis, capítulo de número 13 e versículo de número 11. 1 Reis, capítulo de número 13 e versículo de número 11. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. E moravam em Betel um profeta velho, e vieram os seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizeram naquele dia em Betel, e as palavras que disseram ao rei. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde foram o homem de Deus, que vieram de Judá. Então disse-lhe aos seus filhos: abardai-me um jumento. E abardaram o jumento, e o montou, e foi-se após ao homem de Deus, e achou assentado debaixo de um carvalho. E disse-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele lhe disse: eu sou. Então lhe disse: vem comigo à minha casa e coma pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor ali: nem comerás pão, nem beberá águas, nem tornará pelo caminho por onde foste. E ele lhe disse: também sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: fazei voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. E voltou ele e comeu o pão na sua casa e bebeu a água. E sucedeu que, estando eles na mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha feito voltar. E clamou o homem de Deus que vieram de Judá, dizendo-lhe: assim diz o Senhor:
visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste os mandamentos do Senhor, teu Deus, te mandara, antes voltasse e comeste pão, e bebeste água, no lugar que te dissera, não comerás pão, nem beberá águas, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos seus pais. E sucedeu que depois que comeu o pão, e depois que bebeu a água, abardou-lhe o jumento para o profeta, que fizeram voltar. E foi, pois um leão o encontrou no caminho, e o matou. E o seu cadáver estava lançado ao caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. Amém? Só até aqui, pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o poder. É uma palavra muito forte, aonde nós vamos entender a história do profeta novo e do profeta velho. É uma história que a gente temos que voltar um pouquinho lá atrás, para a gente entender o contexto dessa história. Uma história que faz a revelação que aquele homem que veio da parte de Deus trazer ali algo para que o rei soubesse que Deus estava de olho em todas as coisas. A palavra do Senhor não fala o nome desse profeta. Isso é o que me chama muita atenção, porque se você for ver a responsabilidade desse profeta, era algo tão sério, algo tão poderoso, mas mesmo assim Deus não cita o nome do profeta. Só fala que ali era um profeta novo, que vinha da terra de Judá, que vinha para entregar algo ali para aquele rei. E ali naquele momento existia muitos profetas famosos, mas ali apareceu aquele profeta do nada, que ninguém conhecia, com a grande responsabilidade de conversar com o rei Jeroboão. É aí que nós vamos entender o contexto da história, a responsabilidade muitas das vezes que eu e você temos dentro da palavra de Deus. Muitas das vezes nós achamos que nós não temos responsabilidade nenhuma. Muitas das vezes nós achamos que nós estamos sentados, nosso lugar é na cadeira. Muitas das vezes nós achamos que nós não temos a responsabilidade de trazer a palavra, de entregar o nosso melhor louvor, de ter aquilo no nosso coração como fosse o nosso último culto. E a responsabilidade da nossa vida é dobrado. A palavra vai nos dizer um pouquinho lá atrás que Roboão, o filho de Salomão, aquele que tinha ficado com toda a responsabilidade assim que Salomão morreu, mas a palavra nos diz que veio ali um profeta falar com Jeroboão. Confunde um pouco o nome, Reboão e Jeroboão. Reboão era o filho de Salomão. Jeroboão entra nessa história porque um profeta veio falar para ele que as 12 tribos ia ser dividida, e a responsabilidade dessas 12 tribos ia ficar 2 com Reboão e 10 com Jeroboão. Veja que aquele homem ficou com a grande responsabilidade nas suas mãos. Das 12 não foi dividido no meio, ele ficou com a responsabilidade de 10 tribos em suas mãos. Ali aquele homem se tornou rei, um rei muito poderoso. E a palavra do Senhor diz que Roboão, a responsabilidade dele, daquelas 2 tribos, Judá e Benjamim, a palavra diz que ele ficou ali em Jerusalém com aquelas 2 tribos, e mesmo assim ali com pouca gente, com pouca tribo, ele continuava adorando ao Senhor. Ali tinha um altar aonde ele adorava o Senhor, aonde ele fazia festas, aonde ele queimava ali incensos, aonde ele entregava o melhor para Deus. E a palavra nos diz que era o único lugar que tinha para adorar o Senhor naquele momento. Aquele povo que tinha ido, aquelas 10 tribos que tinha ido para o norte com Jeroboão, toda vez que tinha que adorar a Deus, tinha que ir para o sul, para poder adorar lá em Jerusalém. Mas a palavra nos diz que Jeroboão entrou soberba sobre o seu coração. Era um homem que estava muito poderoso, era um homem que tinha ali 10 tribos às suas mãos, era um homem que tinha um respeito já de todos, mas ele queria um pouquinho mais. E aí é onde que entra muitas das vezes sobre o homem, quando não está preparado, quando não tem Deus dentro do seu coração, quando ele consegue subir um degrauzinho mais, ele já entra dentro da sua soberba, porque ele não tem Deus dentro do seu coração, ele não abriu o seu coração para que Deus faça morada e faça mudança por completo.
E nós sabemos que muitas das vezes nós vivemos isso até mesmo dentro das igrejas, aonde pessoas chegam feridas, machucado, e basta você dar um degrauzinho um pouquinho mais para ele, e você vai enxergar quem é aquela pessoa de verdade. Basta você dar uma carteirinha para ele, você vai entender que aquela pessoa humilde já não vai se tornar mais aquela pessoa humilde. Essa falha que está dentro dele é a falta de Deus, a falta de morada do Senhor dentro dele. Foi assim sobre Jeroboão. Aquele homem tinha a responsabilidade de 10 tribos. Ele estava ali sossegado e sabia que o povo tinha um respeito pelo rei. Mas a palavra diz que aí entrou a soberba no seu coração, onde veio a falha. A palavra diz que ele ficou preocupado com o povo que subia para o sul, para Jerusalém, para poder adorar o Senhor. Ele sabia que quando aquele povo entrava sobre aquele lugar, as coisas aconteciam de uma forma diferente. É da mesma maneira que está acontecendo aqui hoje. Nós saímos da nossa casa com problema, com dificuldade, mas a partir do momento que nós colocamos aos pés na casa do Senhor, a coisa tem que ser diferente na nossa vida. E ali Jeroboão ficou preocupado, e a palavra nos diz que ele montou 2 bezerros de ouro, e colocou um em Dan e o outro em Betel, para que o povo pudesse adorar ali, para que o povo entendesse que aqueles bezerros de ouro foram aqueles que tiraram o povo do Egito, na descendência daquele povo que estava ali. E o povo acabou entendendo isso como fosse bom. O povo estava ali adorando, queimando incenso para aqueles bezerros de ouro, e Deus viu que tudo estava acontecendo de maneira errada. Jeroboão estava ensinando o povo de maneira errada. Ele não estava querendo perder o povo, ele tinha medo. E muitas das vezes o medo, muitas das vezes a soberba faz que a gente entre no seu coração e a gente achamos que nós estamos certo e agindo pelo errado. Mas irmãos, você pode esconder alguma coisa de mim, do seu irmão que está do lado, até mesmo do seu pastor, mas dos olhos do Senhor ninguém consegue esconder nada, porque é Ele que está olhando para nós, Ele que conhece aquilo que já está dentro do nosso coração. Antes mesmo da gente pensar em fazer, o próprio Senhor já sabe o que a gente está querendo fazer. É por isso que quando eu falo que a adoração da gente tem que ser diferenciada, quando a gente estamos com um olhar espiritual, mesmo que muitas das vezes a preocupação que nós temos lá fora, o próprio Senhor entra e fala: não, filho, é dessa maneira que você tem que ver. E as coisas tão simples se tornam algo tão perfeito na presença de Deus. Muitas das vezes as coisas que estão acontecendo ao seu redor a gente não consegue entender. Só para vocês terem uma ideia, na hora que o pastor e a pastora estavam louvando aqui, teve um momento que a pastora levantou as suas mãos e começou a balançar as suas mãos. E eu comecei a olhar aquilo e eu não estava entendendo, e Deus falou: olha mais direitinho. E ali o próprio louvor falava que os anjos tinham asa e ia até de encontro a outras pessoas. E ali na hora que a pastora levantou a mão, apareceu o nome de um homem, Marco, um homem que é da parentela da pastora, e Deus estava visitando ele nessa noite, porque Ele é Deus. Quando a gente adoramos aqui, Ele vai lá de encontro no lugar aonde nós não podemos ir. Quando a gente adoramos Deus de coração, Ele vai lá nos nossos e toca nos nossos para dizer que Ele é Deus. É na sua adoração, é na sua entrega que Ele faz a grande diferença. E a palavra do Senhor nos diz que quando Jeroboão montou ali aqueles bezerros de ouro para que o povo adorasse, Deus viu que as coisas estavam começando a andar errado. A presença ali do rei levando ao povo a errar. Jesus e o próprio Deus diz ali: não, eu tenho que agir de uma maneira diferente. E colocou aí esse profeta novo. A palavra diz que esse profeta veio de Judá, muito longe, veio na caminhada. E a palavra diz que ele chegou lá no 15º dia do 8º mês, aonde ali em Betel, Jeroboão estava ali junto com o povo, tinha montado um altar onde estava queimando incenso. E aquela responsabilidade daquele profeta, ele sabia que algo ali tinha que acontecer, que mesmo com medo ele tinha que entregar aquilo que o Senhor colocou no vosso coração. E a palavra diz que ele entrou naquele lugar, e ali estava o rei sobre o altar queimando os incensos. E a palavra diz que ele teve que entrar naquele lugar e direcionar a sua palavra diretamente com o rei. Naquela época não era qualquer um que poderia falar com o rei. Você tinha que pedir permissão para poder chegar até aquele homem. Mas a responsabilidade daquele homem era algo muito sério. Ele tinha que chegar e entregar aquilo que Deus tinha mandado. E muitas das vezes, irmãos, é assim sobre a nossa vida.
Muitas das vezes o próprio Deus entrega algo tão perfeito na nossa vida e nós ficamos com medo de entregar, com medo de magoar, com medo de ferir, porque nós achamos que muitas das vezes é coisa da carne, porque nós não estamos com um olhar espiritual. Mas quando Deus tem algo contigo, irmão, você tem que entregar sim, você tem que falar aquilo que Deus colocou no seu coração. Deus é capaz de te usar, mesmo você achando que Ele não pode te usar. E a palavra de Deus diz que aquele profeta novo entrou sobre aquele lugar. O profeta olhou para o rei e diz: ei, rei, eu vim aqui direcionado da parte de Deus, e a palavra do Senhor diz que vai nascer um homem da tribo de Judá, um homem da descendência de Davi, chamado Josias. Esse homem vai nascer para mudar a história e tomar o seu reinado. Olha a responsabilidade que esse homem tinha nas suas mãos para falar diretamente com o rei. E a palavra nos diz que quando ele lançou essa palavra no meio do povo, o rei ali, achando que tinha que tomar uma posição para não perder a sua moral, a palavra de Deus diz que ele estendeu as suas mãos e pediu para que prendesse o homem de Deus. Mas aí é onde que vem a história quando a gente estamos acompanhados do Senhor. Como já foi dito aqui nessa noite, nós com Deus somos maioria. Quando você está acompanhado com Deus, você nunca está sozinho. Quando você está acompanhado com Deus, ninguém pode tocar em você e o seu brilho é totalmente diferente. Aonde você coloca as plantas dos seus pés, aonde você toca as suas mãos, que acontecer uma coisa diferente. Porque Deus está contigo, Ele te escolheu, Ele tem algo diferente sobre a sua vida. Basta que você coloque um passinho à frente e creia na presença do Senhor na sua vida. A palavra do Senhor nos diz que quando esse rei Jeroboão estendeu as suas mãos para que prendesse o homem de Deus, ele quis tocar no homem de Deus. A palavra diz que a mão dele ficou dura ali e começou a secar na frente de todo aquele povo. E ali Jeroboão pôde compreender que ali sim estava um homem de Deus. Ali não era qualquer profeta, ali era um profeta escolhido diretamente da parte de Deus. Ali ele pôde entender que ali as coisas eram diferentes. Tinha que falar de uma forma diferente, tinha que agir de uma maneira diferente. Mesmo ele sendo rei, tinha que descer e respeitar o profeta novo que ninguém conhecia. E é assim sobre a minha e sobre a sua vida. Quando Deus direciona você sobre um lugar, muitas das vezes a gente não temos confiança em nós mesmos, mas quando nós damos um passo à frente, o Senhor fala: fala contigo que eu estou contigo, eu nunca te abandonei. É na bonança, é na tristeza, eu estou contigo. Muitos podem virar as costas para você, mas eu jamais vou virar as costas para você. Eu tenho certeza que aquele profeta, como carne, ele estava ali com medo. Ele sabia que alguma coisa poderia dar errado na sua vida, mas ele creu na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz que quando o rei Jeroboão viu o seu braço ali secando, o seu braço duro, ele não conseguia mais abaixar o seu braço. A palavra diz que o tom de voz dele já abaixou, e pediu ali para aquele profeta orasse para o seu vosso Deus, para que a mão dele fosse curada novamente. A palavra diz que o profeta orou pela vida de Jeroboão, orou pela vida dele para que Deus trouxesse a mão dele para a forma natural. E a palavra diz que ele começou a orar, a mão dele começou a voltar ao normal, na frente de todo aquele povo. Porque Deus, quando Ele quer fazer algo, irmão, Ele faz, independente de quem esteja. Porque Deus é Deus, Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. Basta que a gente dê a legalidade para que Deus use a gente da maneira que Ele quer. Mas veja que tudo isso que aconteceu, a palavra do Senhor diz que o profeta mesmo assim não voltou atrás da sua responsabilidade, e diz para provar que foi o próprio Deus que me mandou sobre esse lugar. Esse altar será dividido ao meio e esses incênsios será derramado. A palavra do Senhor diz que a partir do momento que Ele falou isso, o altar foi destruído, foi rachado ao meio, o incenso foi derramado sobre aquele lugar. Veja que ali sobre aquele lugar existiu algo de extraordinário na vida daquele homem, que ele já tinha que se render aos pés do Senhor e dizer: eu me rendo, desculpa por tudo que eu fiz, pelos meus pecados, eu vou aprender a adorar a Deus de uma forma diferente. Mas não, ele ainda não saiu da sua soberba. Ele viu o altar ali sendo rachado, ele viu ali a cinza sendo caída ali sobre o chão, a sua mão tinha ficado seca, Deus dando a cura para ele, mas mesmo assim ele não saiu da sua soberba. A palavra do Senhor nos diz que esse rei ofereceu um presente
para o profeta. O próprio Deus já sabia que isso ia acontecer na vida do profeta. A palavra diz que o profeta falou que mesmo que ele desse a metade dos seus bens, ele não aceitaria, não entraria na sua casa nem para comer nem para beber água, porque era uma responsabilidade que ele tinha, que foi Deus que mandou. A palavra nos diz que quando ele ofereceu isso e falou para o homem que não aceitava, o homem liberou ele, ele foi embora, não voltou mais pelo mesmo caminho, foi e seguiu em diante. E nós sabemos que, se a gente for parar para pensar, a responsabilidade dele era só essa, de entregar ali a responsabilidade para Jeroboão, para que ele parasse de adorar aqueles bezerros de ouro, de levar as pessoas que estavam ali a errar. Ele poderia muito bem voltar para um caminho mais curto. E muitas das vezes Deus coloca nós no caminho tão longo e nós não entendemos o porquê tudo isso acontece. É porque Deus sabe que nós somos falhos, nós somos carne, e muitas das vezes nós estamos preparados para voltar pelo mesmo caminho e encortar certo tipo de pessoas. Muitas das vezes nós temos que se preparar, abrir o coração para que Deus entre, para que Deus saiba que nós já estamos preparados para caminhar de uma forma diferente. Veja que esse profeta não aceitou. Jeroboão, a primeira coisa que veio na sua cabeça foi oferecer aquele presente, o famoso cala-boca. Ele já estava acostumado a fazer isso, e lá na frente que a gente vamos entender que ele quis usar dessa maneira errada para tentar tocar ali no profeta. A palavra nos diz que o profeta seguiu o seu caminho. Aonde entra a história no versículo de número 11, que a gente vamos entender que os filhos do profeta velho vai dizer para o seu pai tudo aquilo que tinha acontecido naquela reunião. Entenda que a responsabilidade ali do profeta que estava ali dentro, que entregou algo da parte de Deus em Betel. A palavra vai nos dizer que Betel em hebraico significa a casa de Deus. Era um lugar tão abençoado que deveria ser tão diferente, mas muitas das vezes o homem com a sua soberba quer mudar a história de Deus, quer ensinar a Deus a trabalhar, quer ensinar a Deus a fazer as coisas, quer tomar a frente de Deus. E muitas das vezes nós colocamos, aleluia, as coisas nas mãos de Deus, e muitas das vezes nós queremos tomar, porque nós achamos que Deus não está agindo da maneira certa, na hora certa. E o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Tenha certeza que aquilo que Deus te prometeu, Ele há de cumprir na sua vida, mas no tempo de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que ali a responsabilidade, quando Ele falou para aquele homem, era um homem que vai nascer, Josias. E aí eu fui um pouquinho mais a fundo procurar o que significava Josias. Josias significa cura por Jeová, ou a cura por Deus. Deus já estava levantando um homem que não tinha nem nascido ainda, já tinha dado o seu nome, já tinha escolhido ele para ir fazer uma nova nação. E assim é sobre a nossa vida. Nós já achamos que muitas das vezes o próprio Senhor nos escolheu e muitas vezes nos abandonou. Muitas das vezes nós achamos que o Senhor não está mais sobre a nossa vida, porque nós queremos que Deus haja na hora certa, que nós achamos que é certo, e nós achamos que o próprio Deus não está mais conosco. Nós esquecemos que muitas das vezes nós entregamos aquilo que está nos acomodando para pessoas que estão do nosso lado, e nós esquecemos de falar com Deus. E nós temos essa intimidade de falar com o Senhor. É conversando com o Senhor, é no joelho onde a gente vai ter a presença do Senhor na minha e na sua vida. É no joelho que a gente vamos buscar o melhor de Deus. É no joelho que a gente vamos aprender a louvar, glorificar o Senhor. É no joelho que a gente vamos aprender a dar a paz do Senhor. É no joelho que a gente vamos aprender a buscar aquele que não tem mais força de vir adorar o Senhor. É nesse momento difícil que nós vamos aprender quem é o verdadeiro cristão, quem é o verdadeiro crente. É um momento que muitas portas estão sendo fechadas. É um momento que nós aprendemos que nós estamos dentro de igreja, de muitos crentes desagrejados, crentes que estão lá fora, que não tem mais força para entrar na casa do Senhor, porque eles estão preocupados com as coisas que estão por vir, as coisas que estão acontecendo na sua vida, e deixaram de adorar a Deus. Pessoas conhecedoras da palavra, pessoas que muitas das vezes estão num cargo até alto, ministerial, mas desistiram, porque estão fracos, porque muitos viraram as costas para Ele, porque muitos começaram a apontar, muitos olharam para os seus defeitos, mas não olharam um pouco para a sua qualidade. E a palavra do Senhor nos diz que quando esse profeta seguiu o seu caminho, a palavra diz que ele seguiu um pouco mais à frente, foi embora,
Mas aí a palavra diz que os filhos do profeta velho estavam sobre aquela reunião. Imediatamente ele foi até o seu pai e falou: olha pai, aconteceu algo diferente aqui em Betel. Veio um profeta novo lá de Judá, e esse homem fez as coisas acontecer dentro daquele lugar. Ele chegou ali e falou para o rei que ia destruir o altar na cara do rei. Ele destruiu o altar na frente do rei. E diz o profeta velho, falou: como assim? Como as coisas acontecem assim? Eu não estou sabendo. E a palavra diz que os filhos da falaram assim: diz mais, pai, ele fez uma coisa que o Senhor nunca fez aqui sobre Betel. A palavra diz que o homem, ele profetizou sobre a vida do rei Jeroboão. O braço dele secou, pai. E diz mais, e quando o rei pediu para que ele orasse, ele orou e o braço dele voltou ao normal. Ali já a ira entrou sobre o coração do profeta velho. Ele já não quis mais saber de nada. Ele sabia que não poderia perder o seu cargo. Ele não poderia perder a sua posição de profeta. Ali ele era conhecido por todos sobre aquele lugar, sobre Betel. E a palavra nos diz, como aqui nós já lemos, que ele mandou albardar ali um jumento para que ele fosse atrás do profeta novo. Seus filhos já tinham visto por onde ele tinha ido, e ele montou e foi de encontro ao profeta novo. E aí que nós vamos entender, muitas das vezes na minha e na sua vida, o quanto nós temos que estar 100% no olhar espiritual. O verdadeiro evangélico, o verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, não é aquele que é só crente dentro da igreja, irmãos. A nossa vida cristã é 24 horas. Nós temos que ser cristão aqui, cristão dentro do nosso lar, cristão no nosso trabalho, cristão lá na rua. Eu sei que é difícil, nós temos que se esforçar para que nós não caímos na cilada. A palavra do Senhor nos diz que ele foi de encontro ao profeta novo, e encontrou o profeta novo sentado debaixo de um carvalho. E aí eu fiquei pensando, falando: Senhor, por que ele não seguiu em frente? Por que ele ali não seguiu o seu caminho? Por que ali ele não seguiu o que o Senhor tinha falado para ele? Vai embora, vai comer, vai beber água na sua casa, o seu trabalho já foi feito. Mas ali ele cansou e desistiu ali e parou sobre aquele lugar. E muitas das vezes, irmãos, é assim na nossa vida. Muitas vezes nós tentamos parar, muitas vezes nós pensamos em descansar. Muitas das vezes as coisas que não incomodam o nosso coração, nós falamos: vamos desistir, não dá mais, eu não consigo mais ir à casa do Senhor, não consigo mais adorar, está tudo dando errado, eu estou tentando fazer as coisas certas, mas as coisas não estão acontecendo da maneira que eu acho que tem que acontecer, e nós tentamos parar a nossa caminhada. É aí onde nós vamos encontrar muitas pessoas querendo nos dar força para que a gente caia cada vez mais no nosso lado espiritual, para que a gente desista mesmo do nosso chamado. O chamado que Deus tem comigo e contigo, irmão, é algo diferente. Não vai achando que você vai ver um homem falando em línguas, outro homem profetizando, pulando, que isso vai acontecer contigo. Deus tem algo diferente com cada um. Talvez a sua cura, talvez as coisas que acontecem na sua vida, é aquilo que você tem no seu abraço, na sua paz do Senhor, no seu sorriso, na sua maneira de dizer para o irmão: Jesus te ama. Deus usa cada um de uma forma diferente. E aí que nós vamos entender que muitas das vezes a sabedoria e o conhecimento muitas das vezes não andam junto, e tem que andar. Nós já aprendemos com Salomão lá atrás, que ele pediu a Deus sabedoria e conhecimento. Tem que andar junto. Muitas das vezes a gente tem o conhecimento dentro da Escritura, mas não temos a sabedoria de poder explanar e usar ela da melhor maneira possível. A gente muitas das vezes quer pegar um pequeno versículo e usar aquilo para o nosso bem próprio, mas não é assim que usa a palavra do Senhor. Aí é onde que entra a sabedoria e a falta de conhecimento. Veja que ali o profeta velho era o homem que tinha um conhecimento, era o homem que tinha ali um particular com Deus, era um homem que tinha feito muitas coisas por ele ser conhecido por um profeta velho. E a palavra diz que ele foi de encontro àquele homem que estava sentado no carvalho. Irmãos, aonde Deus toca no meu coração falando: sabe qual é a falha do profeta novo? Sabe o que foi o erro do profeta novo? Foi parar para descansar da sua obra. Foi parar para descansar da sua obra. E a sua segunda falha foi desistir de estar sobre o Calvário. O Calvário não é um lugar que tem ali o bom conforto, mas ali ele estava sozinho na presença de Deus. E ali ele tinha que permanecer naquele lugar, que descansasse, mas seguisse o seu caminho. Mas
por um momento, ele esqueceu de olhar que Deus era na sua vida e o que Deus tinha prometido para ele lá atrás. Ele correu o certo até um certo ponto, e depois errou na metade do caminho. A palavra nos diz que aquele profeta velho chegou nele e pediu para que ele fosse ali à sua casa, para se alimentar e beber. E aí ele foi e corrigiu o profeta velho, falando: eu não posso voltar para a sua casa, porque foi uma ordem de Deus, para que eu seguisse o meu caminho à frente, não bebesse nesse lugar, não comesse nesse lugar, e não entrasse na casa de ninguém. Ali onde entrou a sabedoria e a falta de conhecimento do profeta velho, ele colocou no seu coração que ele podia enganar aquele que não tinha tanto conhecimento. Poderia ter até a sabedoria, porque Deus deu a sabedoria para ele chegar sobre aquele lugar e usar as palavras certas no momento certo. Mas ele não tinha o conhecimento da palavra, não tinha o conhecimento particular com Deus, aonde ele caiu na cilada do profeta velho. A palavra nos diz que o profeta velho convidou para que ele fosse, voltasse para trás, entrasse na sua casa e comesse. Mas a própria palavra nos diz aqui que o profeta velho mentiu. Ele falou para o profeta novo que um anjo do Senhor, enviado por Deus, veio na sua vida e pediu para que ele fosse atrás do profeta novo, voltasse, comesse, bebesse, se alimentasse, para depois seguir a sua viagem. Ali ele estava usando de artimanha de um inimigo, irmãos, para que o inimigo voltasse atrás, destruísse o sonho, destruísse ali a adoração daquele homem. E muitas das vezes, irmãos, nós temos que compreender que todos podem tocar até na sua vida, pode tocar nos seus bens, mas na sua adoração ninguém consegue tocar. Você é aquele que consegue domar sim a sua adoração. A própria palavra diz que o inimigo sabe muitas coisas das nossas vidas, mas quando nós trabalhamos no silêncio, ele não tem o poder de ler a sua mente, ele não tem o poder de trabalhar dentro do seu coração, porque aqui é um particularmente com Deus, aqui é um particular com Deus. E a palavra do Senhor diz que esse profeta novo voltou sobre aquele lugar, e ali escolheu aquela cadeira acolchoada. Ali foi o erro do profeta novo. Ali sobre debaixo do Calvário, era um lugar que não tinha conforto, mas era um lugar que tinha a presença de Deus. Ele foi para a casa do profeta velho, para poder sentar numa cadeira almofadada, para sentar numa cadeira bonita, para poder comer, para poder beber. Mas ali ele estava entrando dentro de uma grande... é diferente, mas aquilo que é muitas das vezes colocado nas suas mãos de muito fácil, pode ter certeza que Deus não está no negócio. Ali onde que ele tinha que compreender que Deus não estava mais naquele negócio, Deus não usava mais o profeta velho, porque Deus até usa quem Ele quer, mas é na hora que Ele quer. O profeta velho queria ser usado, o profeta velho queria profetizar sobre a vida do profeta novo, mas o profeta velho não orava mais, o profeta velho não buscava mais, o profeta velho não tinha mais intimidade com Deus, o profeta velho já não subia mais ao monte, o profeta velho não tinha um particular com Deus, já não era mais usado por Deus. E aí ele quis usar Deus. E muitas das vezes é assim. Homens que muitas das vezes têm um conhecimento, não deixa mais Deus te usar, mas quer usar Deus. E aí é onde as coisas começam a dar errado, e dão errado para aqueles que também não têm um discernimento para poder escutar e saber que é o próprio Deus que está no negócio. É aí onde nós vamos aprender que quando nós viemos para a casa do Senhor, é para aprender a louvar, é para aprender a glorificar, é para aprender através da palavra. E muitas das vezes nós deixamos a palavra passar diretamente por nós e nós não prestamos atenção. Eu cansei de ser assim, irmãos, de entrar dentro da igreja quando alguém ia pregar que era algo de enfermidade, eu falei: isso não é para mim, eu não estou enfermo. Quando era algo de coisas erradas, eu falava: não tem nada a ver comigo, eu estou todo certo. A palavra era lançada, eu não guardava nada. Eu entrava contente, saía contente, mas se você perguntasse para mim qual foi a palavra, eu não sabia te falar o que o pregador tinha pregado, porque eu não estava focado. Mas nós aprendemos sobre a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor é aquela que jamais volta vazia. Quando nós damos a legalidade para a palavra entrar na nossa vida, tenha certeza que ela é direcionada para aqueles que estão escutando. Quando a gente damos a legalidade para que o Senhor lance a palavra para nós, é porque Ele tem algo conosco, Ele está nos preparando. E muitas das vezes, se aquela palavra não serve para você hoje, você vai lembrar que um dia você escutou que houve um profeta velho que tentou matar o profeta novo, e você vai entender que a palavra do Senhor te alertou lá atrás, e você pode usar ela lá na frente, porque a palavra do Senhor é aquela que jamais volta vazia na minha e na sua vida.
E muitas das vezes nós não compreendemos isso. Mas veja que a palavra nos diz que esse profeta novo, esse profeta velho, foi usado por Deus, depois de tudo que tinha acontecido. E muitas vezes nós ficamos pensando, mas por quê? Por que tudo isso aconteceu? Esse homem que usou de mentira, esse homem que usou Deus para prejudicar outra pessoa, e Deus usou ele, foi necessário para que Deus usasse. O profeta velho era aquele homem que já usava de panelinha, usava de conversinha, ele vivia ali de telefone sem fio. Veja que o profeta velho não estava na reunião, mas ele já ficou sabendo de coisas que tinha acontecido na reunião. O profeta velho, ele estava num lugar aonde ali tinha ali os seus informantes para levar para ele. O profeta velho, ele não participava dos cultos, não participava da adoração, não participava das reuniões, mas ele sabia de tudo que estava acontecendo. O profeta velho já não tinha mais intimidade, mas tinha seus informantes. O profeta velho era aquele homem que andava sob panelinha, disse-me disse, e isso acontece muito sobre essas igrejas nos dias de hoje, irmãos. Aquele homem que muitas das vezes você acha que é respeitado demais, mas vive no meio de panelinha, de disse-me disse. É no momento que a gente temos que ter o discernimento de muitas das vezes a própria conversinha chegar entre nós e falar assim: ei, sai de ré, Satanás, aqui não, aqui é um homem trabalhado por Deus, fofoquinha aqui não trabalha não. E é dessa maneira que nós temos que, muitas das vezes, ser usado. Muitas das vezes até um pouquinho grosso demais. Mas nós temos que saber que aquele que fala de um ungido do Senhor não está preparado para seguir os caminhos de Deus. E veja que a palavra nos diz que o profeta velho foi usado por Deus sobre aquela mesa. A palavra diz que ali Deus sim usou ele, dizendo que o profeta novo, por ele ter errado, por ter voltado atrás, ele seria morto e não ia ser mais enterrado no sepulcro dos seus pais. Ali o próprio profeta velho viu que ele tinha feito tudo de errado, mas já era tarde demais. Ele proveu ali a morte de um adorador. Ele proveu ali uma grande promessa que tinha sobre as escrituras. A história do profeta novo se acaba aqui em 1 Reis, no seu capítulo número 13, por uma irresponsabilidade de um homem que tinha o conhecimento dentro da Bíblia, por irresponsabilidade de homem que estava seguindo o caminho do Senhor há muito tempo. Mas aí que nós vamos aprender, irmãos, dentro das escrituras, que a palavra do Senhor diz que ali o profeta velho abordou aí um jumento, colocou o profeta novo sobre aquele jumento e falou: siga o seu caminho. Ele sabia que esse homem não chegaria até a sua cidade, até a sua casa. E a palavra do Senhor nos diz que aquele profeta novo deu de cara com o leão, aonde diz que o leão matou o profeta novo. Ele não comeu o profeta novo, ele só matou o profeta novo. E aí eu fiquei pensando, falei: meu Deus, mas a comida de leão não é os bichos? Ele não poderia ter comido ali a própria jumenta que estava naquele lugar, que tinha mais carne, né, pastor? Aí que nós vamos entender, irmãos, o que tinha dentro da barriga do profeta não tinha dentro da barriga da jumenta. O que Deus estava querendo falar com o profeta novo, que ele não voltasse para trás, porque ele ainda não estava preparado. Ele não comesse daquele lugar, porque o mesmo presente que Jeroboão quis entregar nas mãos do profeta novo, era o que o profeta velho recebia. Aí ele não podia comer daquele pão, beber daquela água, que ali tinha sujeira, ali tinha coisas erradas. E aquele que comesse, sentasse naquela cadeira mofodada, aquele que comesse daquele pão, bebesse daquela água, já não poderia mais pregar a palavra do Senhor verdadeiramente, já não poderia mais falar das coisas erradas que estavam acontecendo ao seu redor, porque já fazia parte daquela mesa, já fazia parte do alimento de Jeroboão, já fazia parte da água de Betel, já fazia parte das coisas erradas que estava acontecendo ali. Veja que o profeta velho era usado por Deus, mas ele já estava ali fechando os seus olhos, não queria ver que as coisas que Jeroboão estava fazendo era errado, porque ele recebia presente da parte de Jeroboão. Ali o seu pão, a sua água era água suja, o pão sujo, coisa que não tinha que acontecer sobre aquele lugar, sobre a casa do homem de Deus. É por isso que Deus não queria que o profeta velho voltasse atrás, porque ele não tinha estrutura de compreender que muitas das vezes os alimentos que coloca na sua mão, muitas das vezes as coisas que entregam nas suas mãos, muitas das vezes coisas que te oferece, não é da parte de Deus. Você tem que entender que coisas beijadas sobre as suas mãos, coisas fáceis vão embora fácil.
E ali o profeta veio, entendeu que ele matou mais uma alma. E aí nós vamos entender, irmãos, que muitas das vezes aquilo que nós comemos, eu não sei, muitas das vezes nós comemos muitas coisas por aí, e nós estamos magoados, nós estamos tristes, nós conseguimos mais andar, não conseguimos mais adorar a Deus. O que o próprio Deus falou para nós é: aí, vomita, joga para fora, larga aquilo que te colocou aí dentro, e que te fez não adorar mais da maneira que você adorava lá atrás, de maneira real a Deus. Deus ainda está querendo que nós adorem Deus de espírito e verdade, que nós entre no culto como fosse nosso último culto e falar: vamos adorar. Eu não quero olhar quem está mal vestido, quem está bem vestido, eu não quero saber quem está louvando mais bonito, ou quem louvou mais feio, quem tocou legal, quem não. Eu quero adorar, eu quero simplesmente agradecer a Deus pelo fôlego de vida. Eu quero dizer ao Senhor: obrigado por mais essa oportunidade de estar na casa do Pai e poder dizer: eu sou mais que vencedor. Eu sei aonde eu colocar as plantas dos meus pés. Eu sei aonde eu tocar as minhas mãos, algo de diferente tem que acontecer, porque o Deus que eu sirvo é um Deus que faz toda a diferença. O Deus que eu sirvo é aonde eu passar e todos e falar assim: ali é um homem diferente. Eu conheço a história do passado e eu vejo que o futuro é um futuro diferente. Quer ser diferença na sua casa? Saiba reconhecer a presença de Deus. Quer ser uma diferença no seu trabalho? Seja diferente. Abra o seu coração para que Deus entre e faça morada dentro do seu coração. Nós aprendemos na palavra do Senhor que Deus, ele é muito educado. Muito educado. Deus jamais vai entrar na sua vida, na sua parentela, no seu serviço, nas suas finanças, no seu casamento, se você não permitir. Se você não permitir, Deus não vai entrar. E veja que muitas das vezes nós falamos assim: nós temos esse poder de falar para Deus: não entra ou entra. Sim, o próprio Senhor diz que nós temos essa legalidade de escolher o nosso caminho, o nosso livre-arbítrio. E nós sabemos que existem dois caminhos, o certo e o errado. E nós sabemos que o melhor caminho é o caminho com Deus. E muitas das vezes nós batemos cabeça porque nós queremos resolver as coisas com a nossa força. Muitas das vezes nós corremos demais porque nós confiamos nas nossas pernas. E muitas vezes nós esquecemos que o dono da nossa vida e do nosso projeto é o verdadeiro Deus. E quando nós damos a legalidade de falar: Senhor, entra, faça a diferença, faça a morada, entra na minha casa, muda tudo que está acontecendo, entra no meu serviço, Senhor, que eu sei que o Senhor que abriu aquelas portas e pode fazer uma grande mudança, aonde Deus faz e faz um grande reboliço, para que você entenda que Deus é Deus na minha e na sua vida. Então saia daqui hoje sabendo que o Deus tem contigo é diferente do que Deus tem com o seu irmão do lado. Não olhe para o seu lado direito nem para o seu lado esquerdo. Não tente voltar para trás. E aquilo que ficou para trás passou. A sua vida é seguir em frente. O seu alvo é Jesus. O seu foco é Jesus. É Ele que tem o verdadeiro caminho para ti. Basta que você siga em frente. É dessa maneira que nós temos que seguir em frente. Jamais voltar para trás. Porque muitas das vezes aquilo que nos agradou lá atrás pode transformar isso em morte. A morte espiritual, o pão mal oferecido, a cadeira mofadada. Lembre-se que você estando debaixo do carvalho, aonde não tem conforto, mas é um lugar que não tem conforto mais com Deus. E muitas das vezes é melhor você ter pouco com Deus de que ter muito sem Deus. Muitas das vezes é melhor você estar sozinho no carvalho de que estar numa mesa rodeado de pessoas que não têm nada de Deus. Quer seguir com Deus? Escute seu pastor. Quer seguir com Deus? Adore de verdade. Quer seguir com Deus? Siga em frente. O seu alvo é Jesus. Já quero chamar aqui os meninos do grupo de samba aqui para a gente fazer um barulho santo, para não comer muito tempo. Guarde essa palavra no seu coração, que eu tenho certeza que o Senhor tem algo diferente comigo e contigo. Eu tenho certeza o que Deus tem na minha vida e na sua vida é algo diferente. A palavra do Senhor diz no Salmo 150, no seu versículo 5 e no seu versículo 6. Louvai o Senhor com símbolo sonoro, louvai o Senhor com símbolo altissonante. Tudo quanto tem fôlego, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. Louvar o Senhor debaixo de qualquer circunstância. E eu fico feliz porque quando nós louvamos a Deus verdadeiramente, é fato que Deus vai fazer algo diferente na minha e na sua vida. Eu vou pedir para a amada igreja ficar de pé.
Vamos adorar a Deus. Nós sabemos que a festa sempre há o aniversariante, sempre há o dono da festa. E o dono da festa aqui é Deus. E nós sabemos que Ele está sobre esse lugar. A palavra de Deus diz que quando tem um ou mais reunido em seu nome, que Ele se faz presente. E se a festa é para Deus, vamos fazer o de melhor em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos adorar a Deus. Som. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Aleluia, glória a Deus. E as palmas para exaltar o nome do Senhor, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o poder.